Em comunicação de parlamentares, ainda, próximo orador inscrito, deputado Everton Rocha, do PDT. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, telespectadores da TV Câmara, primeiro gostaria de agradecer a todos os colegas deputados e ao nosso presidente Zalcir, que, pela gentileza de sempre, me cedeu aqui a vez, por conta de uma forte gripe que peguei agora nesse final de semana no interior lá do nosso estado. Presidente, quarta-feira próxima nós iremos lançar a Frente Parlamentar em Defesa das Populações Atingidas por Áreas Protegidas. Vai ser às 9 horas da manhã, aqui no hall da taquigrafia, e nós fizemos convites a várias entidades, vários órgãos, convidamos o ICMBio, convidamos a FUNAI, convidamos a CONTAG, convidamos a CNA, e todos que podem, de alguma maneira, contribuir com essa discussão e com essa iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa das Populações atingidas por áreas de conservação e áreas indígenas. Eu, presidente, esclareço agora para a nossa sociedade que essa frente, ela nasce com um objetivo claro, com o objetivo de criar espaços aqui no Congresso Nacional, onde as entidades representativas do meio ambiente, da causa indígena e ainda da sociedade civil possam discutir amplamente sobre a situação das populações atingidas pelas áreas protegidas e, principalmente, quais os procedimentos que devem ser tomados para que essas populações que já habitavam a região passem por um processo mais humano de desintrusão e que os planos de reassentamento sejam transparentes e plenamente obedecidos. Eu vou lhe dar o exemplo aqui da nossa causa, o Aguajá, lá em São João do Caru, no Maranhão. Durante todo o ano passado, várias vezes, sabendo que a causa estava na justiça, que havia uma determinação judicial para se fazer uma desintrusão dentro daquela área, eu como parlamentar, várias vezes oficiei o Ministério da Justiça para pedir o plano de desintrusão para que a gente pudesse fazer o meio de campo e ajudar a população ali atingida, as famílias, as 1.200 famílias atingidas de São João do Caru. Eu até hoje não recebi esse plano, só tivemos acesso por conta dos autos que nós, com o deputado Carlos Renzi, tivemos acesso na Justiça Federal do Maranhão, já depois do processo de desintrusão iniciado. Então isso é um absurdo, a gente não conseguir ter transparência nesse tipo de processo, ou seja, determinada área em litígio vai haver a desintrusão, então como se fazer para fazer uma desintrusão mais humana? Como que esse plano vai ser amplamente divulgado? Como que esse plano vai ser feito de forma transparente para que a gente não utilize de maneira ostensiva, e eu digo aqui até com instrumentos covardes, forças do Estado que venham simplesmente a oprimir a parte atingida, que essas pessoas, essas famílias dessas áreas. Eu só lamento, senhor presidente, que logo nessa iniciativa que nós tivemos de lançar à frente, alguns setores, que eu digo retrógrados, fizeram aí artigos e começaram a fazer movimento dentro da Câmara para pedir para os partidos retirarem assinaturas, como se essa frente fosse maligna ou uma frente que fosse realmente contra a causa ambientalista ou contra a causa indígena. E, mais uma vez, esses setores, eles não contribuem de forma concreta para que se abra de forma democrática esse debate que tem que ser enfrentado de frente. Basta ver as desintrusões e as saídas dessas populações que foram aí atingidas em várias áreas do Brasil. Várias áreas do Brasil. Vejam hoje, não vejo um movimento organizado do Brasil perguntando o que essa família está comendo ou o que ela está plantando na nova terra que lhe foi dada. A briga toda é para que largue aquele pedaço de chão onde se construiu a vida toda a sua história, a sua família e a sua poupança. Muitos desses produtores, senhor presidente, têm a sua vida instalada ali, não tem dinheiro em banco, não tem nada.
nada, a sua poupança, o dinheirinho que ele arrecadou da sua roça está lá, está dentro da sua pequena propriedade. E aí, depois de todo o processo, que já é um processo simplesmente questionável, que é um processo unilateral, a maneira como é feito esse estudo, a maneira como é feita a homologação, e aí já para retirar também é um outro processo unilateral, quando as famílias sabem, são simplesmente já notificadas para que deixem a sua área. E não é só no Maranhão, em São João do Caru, esse problema que aconteceu, que está lá. Tá? Casas, pessoas que saíram, que já estão morando de favor na casa de parentes no estado do Pará, pessoas que estão morando de favor na casa de parentes na sede de São João do Caru e outros que ainda não sabem para onde vão. Então, assim, ninguém discute, ninguém pergunta. O movimento todo era para se discutir a questão dos 33 índios que estavam dentro da terra, mas as 6.000 pessoas que saíram de lá, ninguém faz diferença nenhuma, parece que nós aqui, seres humanos, não valemos nada aqui no contexto meio ambiente. Então é preciso que a gente se mobilize e sente com todas as populações atingidas para que a gente possa discutir essa legislação, sim, para que elas possam ser amparadas de maneira mais decente. Basta você ir em Montes Altos do Maranhão, perto de Imperatriz. Em Montes Altos, há 20 anos atrás, senhor presidente, lá tinha a agência do Banco do Brasil e do Banco do Estado do Maranhão. Lá tinham 20 funcionários dentro do banco. Hoje não tem um caixa eletrônico na cidade. Lá foi feita a desintrusão, diminuíram a cidade e lá agora é a reserva Cricati. Até hoje, 20 anos depois, pessoas estão aí sonhando, fazendo aqui peregrinação nos gabinetes do Executivo em Brasília para tentar conseguir a sua indenização. Um absurdo, e a cidade de Montes Altos está lá. Hoje, uma cidade praticamente fantasma, as pessoas só frequentam final de semana para ir visitar os seus familiares, mas os jovens daquela cidade, todos estão indo para outras cidades porque lá não tem como crescer, não tem como desenvolver aquela cidade. Basta ir em Amarante do Maranhão, as pessoas que estão lá simplesmente angustiadas. 54% do município de Amarante, no Maranhão, já é reserva indígena. Ninguém hoje mais discute terra lá. 400 mil hectares. 400 mil hectares, senhor presidente. Está lá a população do indígena com os não indígenas, estão todos lá convivendo de maneira harmônica. Aí agora, há alguns anos, começou um processo lá de estudo instalado pela FUNAI para discutir a ampliação das terras de Amarante, ou seja, 54% das terras agora eles querem 75%. 20 mil pessoas que moram, que têm lá a sua vida normal, pessoas sertanejos, trabalhadores rurais, todos ali, deputado Domingos Dutra, estão morando normal em Amarante e agora está lá. Chegou uma doença que só nas cidades grandes existe, que é a depressão. Hoje o trabalhador rural está com depressão. Por quê? Porque estão lá chorando, sabendo que a qualquer momento pode ser homologado aquele espaço. Aí o município de Amarante vai passar para quase 80% de reserva e aí lá vai começar um outro processo desumano de desintrusão, tirando quase 20 mil pessoas daquela cidade. É um absurdo. Temos que ter aqui a capacidade de sentar todos de forma desarmada e conversar as soluções. Eu não acredito que o problema seja esse no Brasil. Então, se não é esse, por que não podemos sentar? E a frente parlamentar, ela nasce para isso, para sentar aqui os deputados, os senadores, as entidades que aqui eu citei, a organização do terceiro setor, a sociedade civil, todos podem vir sentar, participar da diretoria da frente, participar das discussões da frente, para que juntos possamos encontrar solução. Aqui não está se defendendo o A ou B, o que está se defendendo é que se tenha humanização nessa discussão. E esse processo é um processo que eu sei que é lento. Às vezes as pessoas são mais fáceis atacar, dizer, os deputados estão querendo atacar o meio ambiente ou estão querendo acabar com as unidades de conservação. Um irresponsável desses aí fez uma nota num blog desses, dizendo que nós criamos a frente para acabar com as unidades de conservação. Não só irresponsável, como esse sim eu considero um dos representantes desse bandidismo que acontece aqui no Brasil. No mínimo é irresponsável e equivocado uma pessoa dessa que fala que nós nascemos para acabar com essas conservações. Pelo contrário. Agora, assim como ele também tem um outro irmão negro, branco, não índio, que precisa ser respeitado. E é esse que a gente precisa
precisa sentar para juntos estarmos unidos para proteger o meio ambiente, proteger a raça humana, proteger todos e de maneira madura, em pleno século XXI, não ver mais acontecer injustiças, como aconteceu lá na Raposa Serra do Sol, como está acontecendo lá em São João do Caru e como acontece em vários cantos do Brasil. Então serei o presidente dessa frente, senhor presidente, para juntos com todos vocês podemos trabalhar alguma solução concreta no nosso país. Agradeço ao senhor, agradeço a todos os deputados que logo na primeira reunião me escolheram como presidente da frente por ter tido essa iniciativa e quero dizer que como presidente da frente parlamentar em defesa dessas populações atingidas pelas áreas de conservação, nós iremos buscar o diálogo, vamos buscar estudar a nossa legislação para que a gente possa aprimorar e melhorar ela. Volto a dizer, para não acontecer a sacanagem que fizeram com essas pessoas lá em São João do Caru. Muito obrigado, senhor presidente.